Então, galera, vamos iniciar mais uma aula aqui, mais uma live, mais um encontro nosso. E nós temos toda terça às 10h01 e toda quinta às 10h01. Aqui não é para vender mentoria, isso aqui não é um lançamento, isso aqui é um encontro de network, um encontro para a gente subir o nosso nível de vida, né? Subir o nível de contatos, porque a gente entende que quando eu ando com 5 pessoas que estão em um outro nível, eu consigo chegar nesse nível. Se eu andar com 5 milionários, eu me torno milionário. Se eu andar com 5 bobos, eu me torno um bobo. Essa é a realidade. Então, nós estamos nos juntando aqui com pessoas que querem avançar, crescer na vida e mudar o seu rumo, conseguir vencer ali, se transformar em uma pessoa melhor e extrair de si mesmo a sua melhor versão, né? Porque dentro de nós temos a nossa pior versão e nós temos a nossa melhor versão. Então aqui nós queremos tirar de dentro a nossa melhor versão, essa pessoa que vai vencer na vida, que está no caminho da vitória, no caminho do sucesso, que nós entendemos que todo mundo que está indo para o topo, uma hora se encontra, e aqui é o nosso encontro. Estamos indo para o topo. Estamos indo para uma vida próspera, uma vida boa, pelo digital, então nós nos encontramos nesse momento, né? Alguns me conheceu aqui pelo Instagram, alguns me conheceu por um grupo de outra mentoria, alguns me conheceu por um encontro na Bripe ali, e foi que a gente se encontrou. Por que a gente se encontrou? Porque nós estamos indo para o topo, não estamos acomodados na vida que nós temos, estamos querendo crescer, avançar e vencer. Tá bom? E esse encontro aqui começou com uma ideia, né? Tivemos uma ideia de fazer um encontro, de fazer algumas lives, porém, isso está se consolidando a cada dia, crescendo a cada dia, muita coisa chegando, ideias acontecendo, né? Quando começamos era para fazer só 2 lives e acabou que nessas lives decidimos mudar um pouco a rota do nosso negócio e começarmos a ler um livro, ler uma página de um livro por dia, que você não vai precisar comprar o livro, eu mando o livro, a página ali todos os dias no grupo. Para quê? Para que a gente leia. E o livro é esse daqui, ó. Hoje é um bom dia para viver milagres. Hoje é um bom dia para viver milagres. Olha lá, o Matheus tá com ele aí, eu acho que ele tirou uma cópia, alguma coisa assim. É, pelo que eu vi, é isso aí. 365 dias para o, ó, 365 dias para o maior romper da sua história. E não foi uma coisa programada, porque eu coloquei em alguma das aulas aqui para que a gente escolhesse algumas coisas para nos tornarmos melhor, tirar alguns hábitos ruins e trocar isso por hábitos bons, né? Então, e nós vamos falar hoje sobre os hábitos, como criar hábitos que levam ao sucesso. E foi nisso que eu falei para as pessoas, ó, vamos, cada um no seu interior, cada um na sua vida aí, coloca algumas coisas que você precisa mudar em você, que você precisa mudar na sua rotina. E eu falei, cara, eu sou um cara que eu não leio livro, eu não consigo ler, eu não tenho disciplina para isso. Só que eu, como vou me tornar um cara melhor, junto com vocês, vou ler todo dia. Então a gente começou a ler esse livro juntos. E eu falei, se eu não mandar um dia, exceto domingo, né? Domingo é uma exceção, que domingo aí eu nem quero entrar no escritório aqui. Então, com exceção do domingo, todos os dias nós vamos mandar uma página para que a gente leia. E todo mundo lê junto. E se tornou muito bom isso, porque nós estamos indo num sentido que nem nós sabemos para onde estamos indo. Essa é a realidade. Porque quando eu pego cada página e mando, eu percebo que é uma coisa que a gente falou numa live, que encaixa certinho com o nosso momento atual. E essas lives aqui têm sido muito interessantes. E cada página eu percebo que é Deus falando conosco. E eu percebo que a cada dia, a cada leitura, uma coisa se encaixa, né? E hoje foi um dia muito especial, que lemos ali, muita coisa se encaixou com o que nós estamos falando e o que nós estamos vivendo, né? Hoje falou aqui sobre distração, para que e o Diogo até tá aqui hoje, ele fala muito sobre isso. Para que
queremos destruir aquele que a gente pode distrair, né? O inimigo às vezes ele não luta só para nos destruir, porque se ele conseguir distrair você, pronto. E muita gente hoje foi distraído. Muita gente hoje está indo lá assistir o jogo, muita gente hoje poderia estar aqui aprendendo, se conectando e avançando, porém foi distraído por algum motivo. Então não deixe nada distrair você nessa jornada, porque melhor do que destruir você é distrair, tá bom? Então vamos lá. Como toda semana, toda live, melhor dizendo aqui, uma pessoa de vocês vai falar um pouco de alguma página que nós lemos ou da página do dia, né? Você pode se candidatar já, eu já até quero que você fale quem que vai chegar na quinta-feira e vai falar aqui sobre a página. Tem alguém que já pode se candidatar aqui? Hoje o Paulo já se candidatou na live passada e ele vai falar hoje. Eu queria que você também tomasse coragem aí e fosse para cima e compartilhasse um pouco do que você entendeu. A Lu falou, ó, pode ser eu. Top. Eu, mas que página? É a página que você escolhe, Rick. Você acho que está chegando agora, pelo que você falou ali, né? Que é a primeira aula. Mas você vai ver lá no grupo as páginas que a gente vai mandando. Você tem até quinta para ver, escolher uma delas ali e falar com a gente, tá bom? Paulo, meu amigo, olha lá, ó. Galera, não fale sobre produto aqui, não fale sobre produto, não tire dúvidas sobre mentoria. Aqui não é o lugar para isso. Paulo, meu amigo, seja bem-vindo e compartilhe um pouco aí, meu amigo, com a gente. Muito obrigado, Alex. Está me ouvindo bem? Ótimo. Maravilha. Primeiro, agradecer pela oportunidade de falar sobre o livro que você está lendo e teve essa belíssima iniciativa. E aí acontece duas coisas quando a gente assume um compromisso, né? Uma preocupação e uma responsabilidade de deixar um legado, deixar aí uma mensagem. E alguém agora há pouco tocou aí na palavra do Neemias, que é o capítulo 6 versículo 3, que é aquela cuidado com os críticos, né? E o crítico é aquele que muitas vezes fala, mas não faz. E a liderança, ela requer uma postura, né? Você está na liderança da MTA e falar que a liderança é ter seguidores é enfraquecer o valor que a liderança tem. Porque se você tem só seguidores, por exemplo, um comandante, se ele tiver só seguidores, ele vai ser o escudo e alguém vai ficar se escondendo atrás dele. Agora, se ele formar outros comandantes, se o líder formar outros líderes, aí ele chegou na definição máxima da liderança, que é de criar outros líderes para fazer aquilo que ele faz. E é o que você está fazendo aí, liderando para formar bilionários, formar ótimos vendedores. E antes de ser um bom vendedor, a gente deve ser o quê? Uma boa pessoa. Eu vejo que vocês têm aí assim, um propósito muito bacana de vida, de ensinar as pessoas, de passar aquilo que sabe, e o mestre é aquele que ensina e, ao mesmo tempo, é aquele que aprende. E a palavra de Neemias, aí no capítulo 6 versículo 3 que fala cuidado com os críticos. Então, essa história de Neemias, ela tem algumas chaves poderosas, né? A primeira delas, que o Neemias, ele era copeiro do rei, que é o nome do rei até complicado de falar, o rei Artaxerxes, que quer dizer consolado por Deus, ou seja, Deus consola. Então, para ser o copeiro do rei, tem uma responsabilidade muito grande, porque você é como está carregando uma bandeja de ouro, você não pode cometer erros. E depois ele se tornou governador da cidade de Jerusalém, e aí o que conta ali naquela leitura é que ele estava lá, que ele foi construir os muros de Jerusalém, Jerusalém tinha sido devastada, e ele foi construir aqueles muros e chegava alguém que queria falar com ele. Mas ele manteve o quê? Manteve o foco, manteve a sua energia naquele propósito que ele tinha, né? O gaúcho fala muito do foco, né? O foco do gaúcho é a lanterna. Mas o que é o foco? A clareza que nós temos nos dá força, e a força nos dá foco, e o foco traz o resultado.
Então, ele estava lá no alto fazendo o seu trabalho e nada nem ninguém tirava ele daquele propósito que ele tinha. E alguém chegava, queria falar, vinha de novo, não conseguia falar com ele porque ele não saía daquele foco, né? E aí, na leitura do livro que você passou para nós, fala de três grupos, que são três tipos de críticos que existem, né? O primeiro deles são os comentaristas, são as pessoas que sabem falar bonito, né? Que não perde tempo não perde tempo para fazer, mas perde tempo para dar opinião. Quer dizer, o que importa mesmo é a ação, não são pessoas de ação, porque sempre fala o que o outro deve fazer, ou seja, que nós precisamos ser melhor, que nós precisamos fazer. Então, não vai para a prática, mas sim para aquela teoria que nunca vai para o modo prático. E nós temos muitas vezes na família alguém assim, né, que dá os seus pitacos, que fala assim com um ar de sábio, um ar de sabedoria, mas no fundo não realizou muito, é mais mesmo de falar. O segundo tipo de pessoas são as pessoas que tiram o nosso foco, são as pessoas pessimistas, né? E tem muita gente que diz assim, eu sou realista. E o realista, talvez ele seja o pessimista levado ao quadrado, porque o realista é aquele que não faz as coisas, ele não investe porque ele é realista, ele fica esperando a próxima crise. Ele não se arrisca porque ele já tem uma certa experiência, que ele já fala que tem uma certa experiência, então ele fica parado no tempo e tipo, não faz, né? Ele diz que não funciona. Nos anos 90, Alex, surgiu um termo era muito bacana esse termo, entre tantos outros que tinha nos anos 90, que era para ter cuidado com os burros motivados. O que era o burro motivado? É aquele cara que chegava, dava opinião, chegava no teu carro, tem um problema no carro, já queria mexer. Não, mas você é mecânico? Não, mas eu sou curioso, eu vou aqui, mexo, ia lá, mexia e estragava. É o burro motivado. Então, é aquele que diz que é para fazer, mas ele mesmo não faz. E o terceiro grupo são os críticos propriamente ditos, né? Mas para falar do crítico, a gente precisa falar da palavra crítica, que ela vem, em primeiro lugar, ela vem do grego, que é kritikos. O que era kritikos? Que era a pessoa estava apta para julgar. E aí dividiu-se a palavra, né? O kritis, que era juiz, e o kos, que tinha uma outra palavra, krainen, que era julgar. Então estava apto para julgar, era o juiz. Aí passou para o latim e surgiu o termo críticos. Aí as pessoas levavam para a crítica. E daí surgiu o termo que vem dos militares, que é dar a mijada, né? Tem até um filme bastante interessante com Martin Lawrence, que é Loucuras da Idade Média. E o que consistia isso? O cara foi lá e fez uma pintura, uma gravura numa parede, uma pintura muito bonita. E aí o outro cara veio lá, ficou olhando aquilo lá, ele olhou, não fez nenhum elogio, não fez nenhum comentário. Ele simplesmente foi lá e fez xixi naquela pintura que o cara tinha feito, né? Então daí surgiu talvez o termo mijada, que foi para os militares, que era tipo falar o que está errado, diminuir a pessoa, fazer a pessoa se enfraquecer. Então, é muito ruim quando a pessoa faz crítica, porque quando alguém critica algo, vai colocar sempre a pessoa na defensiva, né? Que o crítico é aquele que fala muito e realiza pouco. Ele passa a maior parte do tempo criticando. Diz que tinha um palestrante que estava numa sala e ele falava sobre Deus naquela noite. E várias pessoas ali. E ele falou dos mistérios de Deus, a criação que Deus fez o mundo, embora tivesse alguém ali que duvidasse. E aí o cara disse: mas se eu tivesse feito o mundo, eu teria feito melhor do que Deus. Aí o palestrante parou um pouquinho, olhou para ele, olhou para o plateia e falou: vou te lançar um desafio. Então, para dar veracidade e credibilidade àquilo que você está falando, você poderia criar um coelho para nós agora aqui, para a gente poder ver? E o cara, claro que não tinha como criar um coelho, né? Ele disse que a gente, às vezes, critica que a gente não tem controle das coisas, né? Deus está no controle de tudo, a gente não consegue controlar nem o nosso intestino.
A gente não consegue controlar nem o pensamento, que a gente às vezes pensa coisas que não devia pensar e acaba falando coisas que não devia falar. Se agora há pouco você falou das 5 pessoas, né? É um termo criado por Jim Rohn, que nós somos a soma das 5 pessoas que estão à nossa volta. E aí, quando tem pessoas voltadas para um objetivo em comum, Napoleão Hill também falou desse termo, né, as mentes em harmonia, a soma das mentes, que cria-se o mastermind. Quando cria-se o mastermind, criou uma abóbada celeste, criou um campo de proteção e, sobretudo, as pessoas começam a somar as suas energias. E com o mastermind, com essa forma diferente de pensar, 2 mais 2 não é simplesmente 4, pode ser 5, porque dobra a capacidade de cada um. E aí o cuidado com a palavra, né? Que o cara que falou lá que faria melhor do que Deus, ele fez o quê? Fez uma crítica para Deus. Ele criticou Deus. Se eu fosse igual a Deus, eu faria melhor. Então, ele falou que poderia fazer melhor do que Deus. E aí aquele detalhe, a palavra quando está na nossa mente, e aí o cuidado que a gente deve ter ao falar, no trabalho, na vida pessoal, profissional, que a palavra quando está na nossa mente, na nossa cabeça, ela é nossa refém. Ninguém sabe o que a gente está pensando, a não ser que a gente abra a boca e fale. Só que o problema é que quando a gente abre a boca e fala, emite o som, emite a palavra, nós nos tornamos reféns dela. E aquele cara, por fazer uma crítica a Deus, ele se tornou refém da própria palavra e tornando refém de si mesmo e refém talvez da ira de algumas pessoas ali e se tornou uma pessoa que caiu em descrédito e passou a vida conhecido como aquele que desafiou o palestrante e passou vergonha, porque fez uma crítica a um ser supremo. Então, cuidado com a crítica. E, por outro lado, é o nosso cuidado também não fazer crítica para outras pessoas, porque quando a gente critica alguém, digamos que a palavra elogio, o que que é um elogio? O elogio é buscar a melhor palavra. Então eu busco lá no fundo da minha mente, no fundo do meu coração, a melhor palavra e digo para alguém: essa palavra pode ser, você é fera, você está indo bem, gostei do seu trabalho, gostei do que você fez. Então é uma busca da melhor palavra. Por outro lado, a crítica é a busca da pior palavra. Porque, e o que caracteriza a crítica? É quando vai ali o sentimento, né? A pessoa passa naquela crítica, o sentimento que ela tem, muitas vezes, é um sentimento ruim. Então, a questão é ter o foco no propósito e não numa proposta. Porque quem vai em busca de uma proposta, hoje está aqui, amanhã está ali, está sempre sendo atraído por uma nova proposta. Agora, quem tem propósito, pisa firme, enrijece a sua liderança, cria-se força. Deus ajuda, aquela palavra antiga, né, lá da roça, Deus ajuda quem cedo madruga, não é simplesmente porque madruga, né? Porque quem madruga que teve uma atitude diferente. Entre as pessoas existe uma pequena diferença que pode ser a grande diferença. A pequena diferença é a atitude. A grande diferença é se ela é positiva ou se ela é negativa. E ser negativo, a gente vai aprendendo na vida a ser negativo, né? Neemias ali, ele foi capaz de suportar ali as pessoas que iam falar com ele, aquela pressão que ele estava sofrendo, que as pessoas queriam tirar do foco e não conseguia tirar do foco. Realmente não conseguiram tirar ele do foco. E por não tirar ele do foco, ele conseguiu o propósito a qual ele estava determinado. E no final do texto tem uma frase bem bonita ali, mais que bonita, bem bacana, que é quem te persegue, Deus cuida. Cuidados com aqueles que te distraem. Então, se tem alguém perseguindo a gente, Deus vai cuidar dessa pessoa. Agora, cuidar daquele que nos coloca na distração, né? E quantas pessoas perderam o foco porque se distraíram? Então, é o foco aí para ter o resultado. E Deus ajuda quem faz isso. E Napoleão Hill, e finalizando aqui a minha fala, né, que eu nem sabia quanto tempo exatamente eu tinha para falar, mas já finalizando aqui a minha fala, Napoleão Hill, entre as falas que ele tem, é que ele escreveu um livro muito grande chamado A Lei do Triunfo,
E muita gente leu esse livro. E um dia o cara falou para ele: Napoleão Hill, se você pudesse resumir o seu livro em apenas um texto, o que que você faria? Aí ele pensou, 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 pensou. Ele fez um texto de 4 estrofes, que eu vou falar só a primeira. E aí eu já finalizo a minha fala aqui, Alex. E essa fala é: se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar, quero com toda a força, não conseguirá nada. Mesmo que queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Então ele diz assim: se você pensar que é um derrotado, não é se alguém pensar por você, não é se alguém pensar que você é derrotado, que você não vai conseguir, não é o outro pensar por você, não é o outro fazer uma crítica. Ele diz: se você pensar que é um derrotado, você será. Então, quando você está no seu caminho, ninguém tira você do foco. Tem um filme lá do Escorpião Rei, que a feiticeira adivinhava o destino de todo mundo. E tem uma parte muito bacana do filme que ela tem uma visão sobre o cara que era o Escorpião Rei. Ela diz: Você não pode ir lá naquele reinado, eu vi no sonho que você vai ser morto. É o seu destino ir lá e ser morto. Ele olhou para ela e disse assim: Eu faço o meu destino. E foi lá e não morreu e venceu. E para a gente finalizar, é isso: nós fazemos o nosso destino. E juntos somos mais do que somados. Eu creio que esse trabalho seu de toda terça e quinta-feira, fazer essas reuniões aqui é uma forma de criar um mastermind, de criar uma união aqui e fazer com que cada um traga dentro de si aquele potencial que está ali apenas adormecido, né? Porque Galileu Galilei falava assim: a gente deve ensinar as pessoas não como se elas não soubessem, porque as pessoas sabem, mas apenas como se elas tivessem esquecido. E às vezes, pela vida fora, a gente esquece de dar um bom dia com alegria, a gente às vezes esquece de dar um sorriso, a gente esquece às vezes do poder que a gente tem, a gente esquece às vezes de onde a gente veio, que era um ambiente que passou honestidade, passou credibilidade para ser uma pessoa honesta na vida, e às vezes a gente acaba, às vezes, pisando na bola com alguém, deixando de dar aquela atenção devida, mas Deus nos chama para o nosso caminho e o chamado de Deus é o chamado para o crescimento e a união que eu vejo nesse grupo do MTA aqui, esta união. E, mais uma vez, parabéns pela Obrigado. sua iniciativa. Tá bom, meu querido? Tamo junto, Paulo. Obrigado, viu? Obrigado pelas palavras. Eu não sei se o Paulo ele é teólogo, se ele é professor. O que que você é, Paulo? Fala agora. Agora eu fiquei- É professor de quê, você? Eu, eu, eu fui por muitos anos instrutor da Napoleon Hill Foundation, da Fundação Napoleon Hill no Brasil, Aí, ó. e também formar palestrantes, né? Já que você perguntou, falando, né? E de dar o treinamento Mastermind, que é líder com mente de mestre, de formar Caramba. líderes. Que top, velho. Você tá... Então, ó, eu já vou te convidar, pelo menos na terça que vem, você que vai palestrar aqui para nós, velho. Trazer um conhecimento. Você tá doido, rapaz. Agora aqui aqui no digital, eu tô sofrendo que nem, sei lá, de repente a gente não pode falar as coisas que é politicamente incorreto, né? Mas eu estou sofrendo demais. A minha filha, que me ajudava muito em questão de internet, agora ela está trabalhando para a prefeitura, está concursada, eu tenho que me virar sozinha aqui, aprender a fazer criativo, fazer os negócios, sofrendo que nem um trem E doido. dá trabalho mesmo. Da aula em sala é fácil, rapaz, é facinho dar uma aula ali. Você pega o conteúdo, vai lá e coloca ali, o trem, o bicho vira. Agora, fazer os criativos aqui, os negócios, estou penando que nem Deus tá doido. Mas foi um Top, prazer, viu, irmão. Alex? Foi um Tamo prazer. junto, viu? Obrigado. Obrigado. É, galera, tá vendo aí? Lembra que eu falei pra você? Quem aprender a eu aqui? Você tá doido. O Paulo deu uma aula pra nós aqui. É. Galera, agora, depois dessa aula aqui, vocês não vão ficar acanhados de trazer uma reflexão sobre o livro na próxima, né? Na oportunidade ali. Não fica acanhado, não, porque o Paulo é um mestre aqui. Já deu pra perceber que o homem é um mestre. Até eu fico acanhado aqui agora de falar alguma coisa. Pelo amor de Deus. Parabéns, Paulo. Ótima reflexão. E, galera. Aprenda, cara, aprenda isso. E isso é algo muito interessante.
Para que você pode destruir quem você pode distrair? E tome muito cuidado com os críticos. Foi o que ele falou aqui. Os críticos, tem as três que ele falou, que é o que está no livro aqui, que é o que a gente leu, que é o comentarista, o pessimista e o crítico mesmo, e os críticos mesmo. Sabe que aquela pessoa que é comentarista? O que que é o comentarista? É aquela pessoa que vem na sua vida para dar pitaco sem nunca ter feito nada. A pessoa nunca construiu nada e quer te direcionar para onde construir. É igual aquela pessoa que fala, ó, eu vou pegar a sua empresa, vou te ensinar a fazer isso, você vai faturar tanto. Aí eu pergunto, cara, mas quanto que você fatura hoje? Nada. Ah, fala, ah, entendi. Então, obrigado, obrigado, não, você não vai me distrair. Entendeu? Então toma cuidado. Ah, você vai perguntar para uma pessoa o que que você acha do digital? A pessoa vive do digital? Não, para que que você vai querer o comentário dela? Hã? Para que você vai querer o comentário dessa pessoa se ela não sabe sobre digital, ela não vive digital? Então tome cuidado com os comentaristas, porque para destruir você tem muitos. Agora, para trazer, jogar você para cima é difícil. E por isso que a gente está aqui, para a gente se unir, para dar as mãos e fazer um negócio acontecer aqui. Tá bom? E cuidado também com os pessimistas, que ele só vai falar que não dá certo, que nunca vai dar certo, que é tudo mentira. E isso vai acontecer. Você deve ter passado por isso. Quando você que chamou alguém para estar numa live dessa, você deve ter passado por isso. Uma pessoa que falou: ah, não, isso aí não dá certo, não, isso aí não é para mim, não. É muito difícil, é não sei o quê, é isso, é aquilo que são os pessimistas. Então, toma muito cuidado. Isso daqui, na jornada, eu aprendi isso. Eu escutei muita pessoa que não deveria escutar e por isso tomei muito, muito prejuízo. Eu escutei pessoas que não veio com comentários e esses comentários me atrapalhou muito na jornada. Tô falando no digital já. Um comentário errado ele pode te afundar. Por isso que Neemias, as pessoas estavam ali e falou: Neemias, eu preciso falar com você. Ele não dá, estou muito ocupado na minha obra aqui. Foi isso que ele falou. Aí saíram essas pessoas, os soldados, voltaram de novo e falou: Neemias, eu preciso falar com você. Ele, não dá, estou muito ocupado no que estou fazendo. Sabe por quê? Se você não se ocupa no que você está fazendo aqui, alguém vai te distrair, alguém vai te tirar o foco e alguém vai te fazer desistir, que é o pior de tudo. A pessoa te chama, você dá ouvidos, cuidado com para quem você dá o seu ouvido, cuidado. Você precisa tomar muito cuidado nessa jornada, porque você, sem escutar ninguém, já é muito difícil de permanecer. Agora, se você escutar a pessoa que vai te atrapalhar, te tirar o foco, te levar para outro caminho que não deve ir, você desiste na jornada e o único que vai perder é você. Então, cuidado para quem você dá ouvidos, tá bom? Então, você que está no Instagram aqui, vem para o Zoom aí, ó, escreve live, que eu vou te mandar o link aqui para você entrar. Galera, hoje nós vamos falar sobre os hábitos, como criar hábitos que levam ao sucesso. Eu falei que a gente ia tentar fazer em 1 hora e acaba que eu vou tentar diminuir o máximo. E percebam uma coisa, tá? Percebam uma coisa. As lives vão ser repetitivas, Alex? Não. Só que eu sei que é muita informação e o nosso cérebro, ele acaba que é difícil da gente pegar tudo de uma vez. Então, uma coisa ou outra, a gente precisa repetir nesse início para você despertar. Por isso que eu falo para vocês, assistam de novo, assista de novo, porque uma vez só não basta, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Como criar hábitos que levam ao sucesso? Primeira coisa, decida mudar agora. Qual que é o melhor dia para eu fazer hoje? Qual que é o melhor dia para eu mudar hoje? Você viu que eu trouxe em uma das aulas para vocês, cara, eu precisava ler mais. O que que eu fiz? Amanhã eu começo a ler, amanhã eu começo a mandar o livro, amanhã todo mundo vai começar a ler junto. Além de eu começar a ler um livro, eu estou fazendo mais um monte de gente que talvez não ia ler livro nenhum nessa semana, nesse mês, e começou comigo. Por quê? Porque eu tomei a decisão no hoje. Não existe o amanhã, é no hoje. Se você não tomar decisão no hoje, não vai adiantar. Então, para de esperar o momento perfeito. Haja mesmo sem estar pronto. Seu sucesso começa com pequenas
ações diárias. Então, como criar hábitos que levam ao sucesso? Primeiro, começar hoje. Cara, qual que vai ser? O que que eu preciso tirar da minha vida hoje? Ah, cara, eu sou um cara que bebo, que fumo, eu preciso tirar isso da minha vida. Eu sou um cara que eu não leio nada. Eu sou um cara que durmo tarde, acordo tarde também e eu fico procrastinando o dia todo. E eu preciso tirar isso da minha vida hoje. Não é amanhã? Não, não é amanhã, é hoje. Amanhã você já tem que começar com a sua nova pessoa. Estamos lutando aqui para ser a nossa melhor versão. Estamos lutando aqui para extrair de nós a nossa melhor versão. Você sabia que dentro de você tem a sua pior versão e a sua melhor versão? Sabia disso? Então, o que que eu preciso fazer todos os dias? Tirar a pior e colocar a melhor para atuar na minha vida. É dentro de você. Tá aí dentro. Você não precisa buscar fora, você precisa buscar aí dentro. Você vai tirar o cara que é preguiçoso, a mulher que é preguiçosa, o cara que não busca nada para crescer na vida. Você vai tirar isso e vai trazer aquela que busca, aquela que tem garra, aquela que tem vontade de vencer, vontade de viver e não larga isso por nada. Essa é a pessoa que você precisa arrancar de dentro de você, já tá aí dentro. Já tá aí dentro. Então, cara, eu vou começar amanhã? Não, eu vou começar hoje, é agora, é no hoje. As coisas não acontecem no amanhã, as coisas acontecem no hoje. Quando você começa no hoje, as coisas melhoram na sua vida no amanhã. Nós falamos sobre isso em alguma das lives anteriores. Tudo que estamos vivendo hoje é reflexo do que nós plantamos no passado e estamos colhendo hoje. E para que eu colha algo melhor na minha vida no amanhã, eu preciso começar quando? No hoje. Isso daqui não é para você ficar legal, entendi, no hoje, beleza, tal. Não, é para você anotar, filho, acordar, dar um despertar na sua vida aí. Pô, eu preciso despertar para isso. Eu preciso despertar para amanhã. Amanhã eu vou começar algo novo. Ah, eu sou um cara sedentário que não faço nada, não tenho vontade de fazer nada. Eu tenho um monte de problema por causa disso, um monte de problema por causa daquilo. O que que eu vou fazer? A partir de amanhã eu já sou outra pessoa. Não é daqui uma semana, daqui um mês. Não, vai passar. Ah, Alex, mas é muito difícil, cara. Eu sou um cara que. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos falar de vício. Eu sou um cara que eu fumo demais. Eu já tentei parar, mas você tentou quantas vezes? Tenta até conseguir, cara. Para amanhã. Eu sou um cara que tô bebendo muito, cara. Então, sabe o que você vai fazer? Para, não vai mais. Até você conseguir. Ah, eu recaí. Tá bom, recaiu. Recomeça. E continua. E continua. E larga o medo, porque o novo traz medo para nós. O novo traz medo para nós. Então, você tem que largar o medo para começar algo novo. Então, decida mudar o agora. Pare de pensar no melhor momento perfeito. Existe uma grande diferença entre decisão e condição. Talvez você não esteja na melhor decisão para mudar, na melhor condição para mudar a sua vida. Talvez você não tenha a melhor condição para largar um hábito ruim. Não tem a melhor condição. Cara, eu preciso, por exemplo, um cara que é viciado em cigarro, por exemplo. O cara tem a melhor condição para largar hoje? Não, porque ele é viciado, ele precisa fumar. A todo momento ele está querendo fumar, ele está precisando daquilo. Então, o que que ele tem que fazer? Tomar uma decisão, não importa qual é a sua condição. É a decisão. Decisão é diferente de condição. Você entendeu? Cara, eu preciso mudar minha vida. O que que eu preciso fazer para mudar minha vida? Eu preciso começar algo novo. Para começar algo novo, eu preciso gastar um dinheiro? Preciso. Eu tenho dinheiro? Não. Então a minha condição não é a melhor. Só que a decisão que eu tomo, a minha vida muda. Sabe por que eu falo isso? Que antes de eu entrar no digital, antes de eu entrar no digital, eu era um cara que estava devendo R$ 10.000 no Lins, do banco no Lins, e eu precisei entrar numa mentoria. Entrar numa mentoria. E essa mentoria era R$ 2.000. R$ 2.000 para um cara que estava devendo 10. Eu olhei para minha situação e falei, cara, não tenho condição. Não tenho condição. Só que eu parei e pensei e falei, velho, eu já estou devendo 10. Se eu aumentar 2 vai para 12. Esses R$ 2.000, ele vai acabar com a minha vida? Não, não acaba com a minha vida. Esses R$ 2.000, ele pode mudar a minha vida? Eu falei, pode. Se eu investir esses R$ 2.000 e der certo, a minha vida pode mudar.
E se eu investir errado? Se eu investir errado, já tô. É aquela frase, para quem tá cagado, um peidinho a mais não faz diferença. Então, só vai ser um pouquinho a mais. Eu não é? Falei, cara, eu vou tomar a decisão. A minha condição não é a melhor, mas a decisão que eu tomo muda o jogo. Então não é sobre condição, é sobre decisão. Eu falei que eu ia começar a correr, correr não, andar, e correr já ia ser muito difícil, na praia todos os dias. Só que eu olhei para minha agenda, não tinha condição. Não tinha condição. O tempo é call de um lado, é reunião do outro, fala com o time, fala com a equipe, eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo. Então eu já tô 2 anos que eu tô no digital sem tempo. Aí eu falei, cara, eu preciso, mas a condição é a melhor? Não. Só que eu falei, eu vou tomar a decisão. Então eu vou chegar um horário que eu vou simplesmente levantar da cadeira, pegar roupa e ir pra praia e depois eu me viro. Eu vou arrumar algum jeito. Então, a condição não é melhor, mas a decisão tá me fazendo ir. Tô indo todo dia? Não, eu falo um dia ou outro. Hoje mesmo não fui, mas fui ontem. Você entendeu que é um processo de crescimento, de evolução, que nada é perfeito? Então você precisa começar e ações, eu coloquei aqui, ó, ações diárias, mesmo que pequena, te levam ao sucesso. Entendeu? Então, primeira coisa, decida mudar agora, é no hoje. E coloque em prática. Escolha um novo hábito agora e dê o primeiro passo hoje, hoje. Nem que seja mínimo, que é ler um livro, fazer uma caminhada, começar algo novo, assistir um podcast para você crescer na sua mente. A decisão de você estar aqui já é uma ótima decisão, é um hábito que você está criando de estar toda terça e toda quinta com a gente aqui crescendo, evoluindo. Ah, Alex, mas amanhã eu nem lembrei o que você falou hoje. Você acha que não? Você acha que não lembrou, só que quando eu cito uma coisa que nós falamos em 2 aulas atrás, na hora refresca. É ou não é? É por isso que eu repito muitas coisas, para ficar fixado na sua mente e você lembrar. Você precisa mudar. Você precisa mudar de ambientes, mudar de pessoas, mudar de frequência. E você já está aqui. Mesmo que você seja preguiçoso e não anote nada, preguiçoso e não coloque nada em prática, essas coisas vai ser fixadas na sua mente. É como uma semente que eu estou plantando aí na sua cabeça. E essa semente ela vai frutificar de um dia para o outro. Você vai falar, cara, eu preciso mudar, velho. Realmente, eu preciso mudar. Então você vai ver que essas aulas aqui vai ter uma coisa ou outra que vai ser parecida com as outras aulas, porque estamos construindo um negócio, estamos construindo uma nova vida, construindo novos hábitos. Então, para construir, às vezes precisa trazer a mesma coisa de novo, para depois a gente avançar. A gente pode falar aqui sobre educação financeira, a gente vai falar sobre isso, sobre como começar um outro negócio, como fazer. A gente vai chegar nesse ponto. Só que, para você chegar nisso, você precisa mudar a sua mentalidade, mudar os seus hábitos. E as pessoas já estão mudando aqui. Nós estamos construindo isso junto. Então, decida hoje aqui o que que você precisa. Cara, eu preciso criar esse novo hábito. Manda aqui no chat, quero saber. Fala aqui. Manda aqui, qual que é o novo hábito que você precisa? O que foi a chave de virada de hábito para você, Alex? Cara, a chave de virada de hábito para mim foi ficar trabalhando até não aguentar mais. Essa foi a chave. É estudar, que eu não estudava. Eu nunca procurei na minha vida um negócio novo. Nunca. Eu não queria saber de nada. Eu ficava era no YouTube assistindo videozinho. Até o David que tá aqui, uma vez ele falou, mão, você vai ficar perdendo seu tempo assistindo essas pegadinhas de merda aí. Eu falei, cara, pior que eu tô jogando o meu dia todo assistindo pegadinha no YouTube. Sabe as pegadinhas, aqueles negócios idiota que você perde tempo às vezes? Eu era assim, eu tô falando. O bom é que eu tô falando quem eu era. Entendeu? Uma chave foi parar de perder tempo com os stories que eu falei, com os status. Lembra que eu falei lá na primeira aula para vocês? Que eu parei de ver de status de todo mundo, apaguei 97% dos meus contatos? Foi essa mudança de hábito. Parei com isso
Aí eu já tinha tempo para pensar em algo novo, fazer algo novo, começar algo novo. Olha lá, o Marcelo, programar uma rotina para mim. É isso aí. É disso que eu tô dizendo. Cara, tem gente que não tem rotina nenhuma, acorda a hora que quer, qualquer hora, e faz tudo, vai tudo no automático. Para, velho. O tempo, ele está passando. Eu não sei se você percebeu isso, mas o tempo está passando. E o tempo vai passar. Queira você ou não, queira você estar acordado ou não, queira você estar jogando a sua vida fora ou não. Giane, dormir mais cedo. Isso aí, é um bom hábito. Dormir cedo é bom, viu, galera? Vocês não sabiam? Eu não consigo, mas é bom. Tem que dormir. Todo mundo aqui, o certo é dormir antes das 11 horas da noite. Mas vai dormir cedo e acordar cedo também. Ah, eu tenho mudado de ver stories. Só vejo de quem acho que tem algo para somar ou é próximo dessa pessoa, Matheus. É isso aí. Isso é uma coisa que eu fiz também. Sabe o que eu fiz? Apaguei todos os influenciadores do meu Instagram. Parei de seguir todos. Eu só seguia duas, três pessoas no máximo. Primeiro, isso aqui é um hábito ótimo, tá? Um ótimo hábito para você. Segue só três pessoas. Três pessoas que você queira, que você vai parar de encher a sua cabeça com besteira, não vai perder tempo mais, não vai perder tempo mais, e você vai seguir pessoas boas. Porque, querendo ou não, a Bíblia diz assim, ó, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será bom. E você, olhando só besteira, olhando só coisa que não deve, isso daí você acha que você vai ter uma vida o quê? Horrível, cara. Você não vai andar para frente, vai andar para trás. Você não vai avançar, você vai regredir, entendeu? Então, isso é um hábito que você poderia fazer hoje já, parar de ficar assistindo stories o dia todo e já parar de seguir todo mundo que você sabe que não agrega em nada. Ah lá, estou com um Instagram novo, isolei o outro. É isso aí. Ó, Diana, a mente está mais suave. Bacana. Ah, isso aí, ó. Desativa algumas redes sociais e focar em livros. Ótimo. É isso que eu estou fazendo. Entendeu? Todo dia eu tô lendo uma coisinha aqui, um dia, todo dia. Quando eu saio para correr, sabe, você acha que é só para correr? Eu saio para andar, quer dizer que eu não corro, só ando. Porque se eu for começar a correr, eu já desisto, eu vou parar. É, não é? Então você vai de acordo com o que você conseguir. Talvez daqui um mês eu vou estar correndo na praia. Eu vou poder falar para vocês que eu estou correndo, por enquanto eu estou só andando. Por quê? São pequenos passos. É o início, é começar. Eu não tenho problema em começar. Eu sei que eu vou, onde eu vou chegar. Eu sei onde eu vou chegar. Não importa o tempo que vai demorar, eu sei que eu vou chegar. Entendeu? Então comece. O que que eu tava falando? Ah, tá. Você acha que eu só saio para ficar andando na praia? Eu já coloco um podcast, melhora o meu corpo e já alimenta a mente. Já saiu escutando podcast de empresário, de cara que trabalha, que cara que já fez muito sucesso, entendeu? Então já ó, coloca um podcast. E a minha meta é eu andar até acabar o podcast. O problema é que o Diogo me liga e aí meia hora conversando com o Diogo, eu já começo a voltar e nem escuto o podcast todo. Aí vai. Mas, se eu ficasse em casa, o que que eu ia perder? Perder o tempo. Então, eu já estou aprendendo a fazer reunião na rua. Olha que maravilha. Já estou fazendo reunião enquanto eu ando. Estou usando meu tempo, não estou perdendo tempo. Eu poderia arrumar desculpa. Pô, já tenho, preciso resolver isso, preciso falar aquilo e tal, 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 tal. Entendeu? Mas não, eu estou organizando os negócios. Segura essa executiva. Então vamos lá? Colocar, ó, coloque em prática, escolha um novo hábito. Isso aqui, eu queria que vocês tivessem um livrinho, cara, para você pegar o que que você precisa fazer, anotar, sabe? Anotar, eu preciso de um novo hábito. Naquele dia eu já falei para a gente falar aqui qual vai ser a melhor coisa, entendeu? Qual vai ser a pessoa que eu estou me tornando? Quem é a pessoa que eu vou me tornar nos próximos dias, né? Então eu queria que vocês fizessem isso e anotassem. Ó, você que tá no Instagram aí, escreve live para você vir para cá e assistir junto com a gente aqui. Escreve live aí. Então vamos lá.
Ó, mudar de hábitos diários. Quem você aconselha a seguir dos, dos gurus que podem somar? Dos gurus. Aí você tá, já tá querendo seguir as pessoas erradas. Aí, toda aula. Isso aí, toda aula é caneta e papel na mão. Tô com 10 livros para mim executar esse ano sobre financeiro, empreendimento e vida pessoal. Top! Não é possível que você não vai evoluir 1000% esse ano, o Anderson ali, se ele ler esses livros. Não tem como não evoluir. Vamos lá, vamos avançar aqui. Calma aí, deixa eu só ver o que que ele falou aqui. Ah, já tô um foguete. Eu achei que você tinha falado que foguete não dá ré. Aí eu ia falar pra você, não dava. Não dava. Olha aqui, ó. Aí a Elisângela falou, três pessoas. O Alexandre, o Diogo e o Thales. É top, já os três bons pra você. Pode ter certeza que esses aí não, você não vai perder tempo. Bora lá. Vamos avançar aqui. Ó, reprograme a sua mente para o sucesso. Então, dos hábitos que nós vamos fazer, primeiro, decida mudar agora. Segundo, reprograme a sua mente para o sucesso. O que você consome molda a sua mentalidade. O que você consome molda a sua mentalidade. O que você consome molda a sua mentalidade. Você viu por que que Neemias não quis escutar aquelas pessoas? Para que não seja moldada a mentalidade dele, entendeu? Você consegue perceber que o livro se encaixa no que a gente está falando aqui, mesmo que de forma não pensada e não estruturada para isso? Por isso tem que tomar cuidado com o que você escuta, consome, vê, né? Porque isso vai moldar a sua mentalidade aí. Por que que a sua mentalidade não era uma mentalidade de sucesso antes, ou alguns eram? Porque talvez você não dava com pessoa de sucesso, você não pensava no sucesso, você não olhava para o sucesso com bons olhos. Agora você já olha, agora você está aqui toda terça, toda quinta para aprender isso. Então não tem como, não tem como. Se você mudar a mente, hora ou outra o seu bolso muda. Primeiro muda a mente e o seu bolso automaticamente vai mudar. Então, pare de gastar tempo com conteúdos inúteis e comece a consumir livros, cursos e mentorias. Isso aqui vai te ajudar e muito, tá? O conhecimento que você adquire é o conhecimento que te leva e tudo que você aprende, você não depende de mais nada. Quando você aprende, você não depende de mais nada. Essa é a vida que a gente quer crescer, quer avançar e quer conseguir. É aprender para nunca mais depender. Sabe o que é isso? Cara, eu quero ter um valor para eu não depender mais de um patrão, não depender mais de um horário para ir trabalhar. Eu quero aprender para eu não depender mais de ter que ir no mercado com uma listinha pequena e depender do valorzinho que eu tenho na conta. Eu quero aprender para não depender de mais nada. Esse é o negócio, é aprender para não depender. Olha lá. Cerque-se de pessoas que te puxam para cima. Relacionamentos certos aceleram o seu crescimento. Alex, não tenho ninguém que me puxe para cima. Faz igual eu. Tem ninguém em casa, na cidade, no bairro, nos amigos? Vem para o digital que você conhece. Igual aqui, você está conhecendo muitas pessoas que vão te puxar para cima. A palestra que o Paulo deu aqui, nesses poucos minutos que ele falou, já te jogou para cima de uma forma que você nem imagina. Você nem imagina. Um conhecimento, uma pessoa trazendo algo com conhecimento igual ele trouxe, você fala, cara, eu não estou sabendo de nada do que ele está falando ali. Tem gente que não sabe nem quem é Napoleão Hill, não estou sabendo de nada. Então, opa, tem um caminho para eu vir aqui para eu chegar numa hora e falar, pô, tem um conhecimento aqui. Entendeu? Então, cerque-se de pessoas que te puxam para cima. Relacionamentos certos aceleram o seu crescimento. Relacionamentos certos aceleram o seu crescimento. Só de você estar aqui com essas pessoas, pode ter certeza que o seu crescimento vai ser muito mais rápido do que seria se não estivesse nessas lives aqui. Coloque em prática, substitua 30 minutos de distração diária, como TikTok, memes, Reels, por algo que aumente sua inteligência financeira, que é podcast,
aulas no YouTube e etc. Então, cara, eu fico 30 minutos perdendo tempo no TikTok, vou assistir um podcast, 30 minutos de um podcast de alguém aqui. Mas não vai assistir podcast de gracinha, de besteira, né? Coloca um podcast que vai te ajudar a crescer, a evoluir, que isso vai te ajudar. Eu vou falando tudo no início, aí depois eu já vi que eu já falei tudo. Vocês percebem isso? Terceiro, faça do seu hábito uma parte de quem você é. Não dependa de força de vontade. Isso aqui é para você anotar, escrever na sua parede. Eu não dependo de força de vontade. Eu não dependo de força de vontade. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Esse é o negócio. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu não dependo de força de vontade. Tem aquela famosa frase: criança faz o que quer, adulto faz o quê? O que tem que ser feito. Criança faz o que quer, adulto tem que ser feito. Ah, eu vou fazer isso hoje porque eu tô com preguiça. Não vou fazer isso porque tá chovendo. Não vou fazer isso hoje porque vai ter o jogo do Brasil. Não vou fazer isso hoje porque vai ter o Big Brother. Não vou fazer isso hoje porque vai ter a festinha do tal. Não vou fazer isso hoje porque é sexta-feira. Não vou fazer porque. Entendeu? Não dependa de força de vontade. Você vai acordar, vai ter dia que você não vai querer fazer nada, mas você tem que fazer porque você não é criança. E criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Então, pessoas de sucesso não tentam, elas simplesmente vivem aquilo todos os dias. Pessoas de sucesso não tentam, elas simplesmente vivem aquilo todos os dias. Se veja como alguém que já tem esse hábito, que se enxerga como disciplinado e age como disciplinado. Então, sabe esses hábitos que você precisa colocar e fazer e mudar? Você já tem que olhar, falar, eu sou o cara que lê o livro, eu sou o cara que vou numa academia, eu sou o cara que se exercício, eu exercito, eu sou o cara que não assiste podcast, ou melhor, que não assiste TikTok, mas assiste um podcast. Eu sou um cara que não perco meu tempo assistindo influenciador que não me agrega em nada, mas eu uso meu tempo para assistir pessoas que me influenciam ao melhor. Entendeu? Para de. Já reprograma a sua mente. Se você reprogramar a sua mente, você consegue fazer. Você consegue fazer. Sabe por que eu falo isso? Porque eu sou um cara que eu acho que nessas duas vezes que eu saí para andar na praia, eu andei mais do que eu andei em 2024 inteiro. Sabe o que é isso ou não? É uma evolução. Eu andei mais do que eu andei em 2024 inteiro. Por quê? Eu coloquei um negócio para alimentar minha mente. E eu falei, cara, vou assistindo, vou escutando ali, vou indo, vou indo. Quando eu fui ver, eu já estava longe de casa já. Aí a mente começou, rapaz, para voltar vai dar um trabalho danado e não sei o quê. Eu falei, não importa, eu vou ir até o final desse podcast, não importa onde eu vou parar. Aí fui. Chegou no final, peguei a bicicletinha ali do aplicativo. Aí eu voltei pedalando e foi uma maravilha. Entendeu? Então, tenha a sua mente blindada. Não deixe a sua mente te auto-sabotar. E seja alguém, seja como alguém que já tem esse hábito, que se enxerga como disciplinado e age como disciplinado. Coloque em prática. Toda vez que for agir, pergunte a si mesmo: o que uma pessoa milionária faria agora? E faça sem pensar duas vezes. Isso aqui é um segredo, cara, que você precisa ter ele. Toda vez que você for agir e tiver ou com preguiça, ou desanimado, ou tudo, se pergunte: o que uma pessoa milionária faria agora? Quando você tiver a resposta, faça e haja. Esse é o que você vai fazer. O que separa quem sonha com riqueza de quem alcança a riqueza não é o talento, sorte, inteligência, é consistência. O que separa quem sonha com riqueza de quem alcança a riqueza não é o talento, a sorte ou a inteligência, é a consistência. Consistência. É isso que vai te levar para o próximo nível, é continuar, permanecer. Para você ver, quando a gente começou a live, tinha acho que 70 pessoas aqui. Agora tem 54. Por quê? Porque não é para todo mundo.
Muitas pessoas se distraíram na jornada aí, ou foi fazer isso, fazer aquilo, isso e aquilo, e se distraiu. Tá? Quando você vir para essa live, não venha jantando, não, venha pronto para ouvir com papel e caneta na mão, anotar o que você fala, pô, isso aqui eu preciso. Porque se você não anota, você esquece. Se você não anota, você esquece. Então venha pronto aqui para receber isso, tá bom? É isso, meu povo. Ó, atrasei 16 minutos. Eu vou tentar encaixar em uma hora, mas quando der mais, é melhor ainda, né? Quanto mais, melhor. Esse é o negócio. É ou não é? E aí, o que que vocês acharam? Verdade, paramos toda hora para fazer alguma coisa, programar o horário agora. Como fazemos, trabalhamos fora. Top. E aí, o que que vocês acharam? Gostaram ou não? O resto dormiu, gente? Só tem 3 pessoas aqui no chat. Boa. Quem vai estar com a gente aqui? Quem vai estar com a gente aqui na quinta-feira? Às 10 horas. Boa, com certeza. Sempre altíssimo nível. O Paulo agregou isso hoje para ser alto nível aqui, com certeza. Marcado na agenda, eu estarei. Quem aqui está. Galera, só para eu saber, quem está aqui pela primeira vez? Escreve eu aí. Igualzinho, né? Quem está pela primeira vez, escreve eu. Ó, quem está pela primeira vez, ficou até o final. Top. Não foi todos, ó, porque tinha muito mais gente pela primeira vez aqui. Eu não é? Então, você que está pela primeira vez, seja bem-vindo. Toda quinta-feira, agora e terça, você tem esse encontro marcado conosco aqui. E vai ser muito top. Eu pela segunda vez. Legal. Galera, ó, eu quero que a gente bata logo 100 pessoas aqui no Zoom, cara. Mas eu dependo de vocês para a gente bater. Você precisa convidar umas 5 pessoas, 2 pessoas, né? Uma pessoa no mínimo. Uma pessoa no mínimo você tem que trazer na quinta-feira aí. Bora fazer criar esse hábito aí de trazer novas pessoas? José Renato, é a terceira vez, top. Quem tem coragem de criar esse novo hábito aí de trazer pelo menos uma, escolhe uma, fala, você vai ter que ir de qualquer jeito na quinta-feira. Hã? Só a Sibeli. Pelo menos a Sibeli vai trazer, vai ter. Eu agora tenho 51, vai ter 54, 52. Ah lá, estou convidando, mas estou vendo que a roda de amigos é aquela que precisa ser excluída. Top. Isso é bom. Isso é bom. Porque aí você já percebe com quem você não deve andar nos próximos dias. Beleza, galera? O MTA é seu, Alex? É, o MTA é meu. Mentoria top afiliado. E eu tô até com essa blusa hoje aqui. MTA. E eu vou mudar essa blusa aqui para nossa live do 10 e 1. O que vocês acharam da logo lá? Ó, eu já tô sonhando alto aqui. Já quero fazer caneca, fazer camisa. Imagina aqui todo mundo com a camisa do 10 e 1 na live aqui. Ia ficar top, né? Hã? E até o final do ano a gente fazer o encontro do Clube 10 e 1. Nossa, aí ia ser top demais. Encontro presencial, ó. Eita, que vai ser bom, hein? Vamos sonhando, né? Primeiro você sonha e vai se tornando realidade. Eu faço coleção de canecas aí. Imagina a caneca do 10 e 1 aí. É, galera, vamos pensar aí, né? Vamos pensar de fazer um encontro. Mas para isso você precisa trazer mais gente para a live. Você trazendo mais gente para a live vai ser bom. Olha lá, primeiro você começa, depois você melhora. É isso aí. Até a live aqui. Boa. Vamos nessa, meu povo. Vamos finalizar. Na aula passada ficamos de arrumar algo para fazer uma renda extra. Cara, eu tô pensando aqui. Para quem não trabalha no digital ainda, né? Para quem já está no digital aí, sabe que tá muito mais fácil fazer. Mas eu tô pensando o quê? A gente fazer um kit, eu tenho alguns produtos aqui,
pega um kit, por exemplo, de 2 frascos, 3, 5, 10, 12 frascos, você compra e você revende aí na sua casa, pra você fazer uma renda extra. Ah, meu foco é fazer uma renda extra de R$ 500. Você compra esse frasco, vende para alguém aí e faz. Mas isso aí eu tava pensando, acabou que eu nem coloquei em nada, eu tava pensei naquele dia, acabei que eu esqueci. Mas eu vou pensar algo aqui para nós, tá? Só para a gente exercitar o que a gente está falando aqui. Ô, Giovana, ó, a Giovana tá mandando aqui, ó, qual o conceito aborda essa mentoria? Cara, essa mentoria aqui é um encontro de network para que a gente cresça como pessoa, como ser humano, e a gente se junte para crescer. Esse é o conceito aqui, para que a gente possa evoluir. Por exemplo, quem não tem acesso a uma pessoa que, que está indo para um próximo nível, não tem acesso, talvez ela não está no meio de pessoas legais. Agora você tem aqui. Ah, sim, vai fazer um lançamento? Isso que você queria saber? Exatamente isso que não é. Isso aqui não é uma mentoria, tá? Eu não abro mentoria de mentalidade, pelo amor de Deus. Expandir o intelecto. Me ajuda aí, galera. Qual que é o conceito dessa mentoria? Escreve aí que aí a gente vai falando aqui, vai explicando para ela. Mas, Giovana, não é para abrir uma mentoria, tá? E eu nem falo sobre a mentoria aqui. Mentoria eu falo lá no Instagram, eu falo no WhatsApp, entendeu? Então, no WhatsApp eu falo sobre mentoria. Aqui não é sobre mentoria, aqui eu não tiro dúvida de mentoria, não tiro nada. Ah lá, abrir a mentalidade de sucesso. Aí a Lidiane já começou a explicar. Mudar a mentalidade para algo grande, expandir as suas ideias, etc. Exatamente esse é o conceito dessa live. E vamos finalizar ela, galera, com chave de ouro. Vamos finalizar com aquela oração abençoada. Crescer como pessoa, mudar sua mentalidade. Se prepara. Isso aí, tá bom? E Deus vai direcionando aí o que vai acontecer nos próximos dias. Cada dia a gente tem algo novo, cada dia a gente vai lendo uma página nova do livro e vamos crescendo, tá bom? Você que pode, feche seus olhos. Quem puder abrir a câmera aí, abre a câmera aí, gente. Não fica acanhado, não. Isso, abre a câmera aí para a gente finalizar essa aula da melhor forma. Agradecendo a Deus por esse dia abençoado, por essa live, por esse encontro, por essas pessoas, né? Você que pode abrir a câmera aí, abre aí. Você que está no Instagram aí também, escreve live para você receber o link do grupo. E na próxima você vai assistir aqui, ó. Muito melhor que a gente conversa, a gente se olha, que é top. Você que pode, feche seus olhos aí e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai. Te agradeço por mais um dia abençoado, mais um dia de vida. Te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia e bondade para conosco. Obrigado, meu Deus, por este grupo de pessoas, Pai, que estão aqui querendo evoluir, querendo crescer, querendo avançar na vida, Senhor. O Senhor é Deus, dono do ouro, dono da prata. Estamos aqui nos capacitando a cada dia para receber cada vez mais de Ti, Senhor. Essas lives, esse clube que nós já colocamos o nome de 10 em um, nós entregamos ao Senhor, Pai, que através dessas aulas, dessas lives, desses encontros, a tua presença possa ser manifesta e notória. Que a tua presença seja notória nas nossas vidas, Senhor. Que esse momento que nós estamos juntos aqui, o teu nome seja engrandecido e louvado. E entendemos, Pai, que onde estamos, aonde chegamos, é tudo obra do Senhor, é tudo a tua vontade que faz, Pai. Nós sabemos que nada somos, nada fazemos sem o Senhor. É o Senhor que nos dá a oportunidade, é o Senhor que ilumina a nossa mente para crescer, para avançar. É o Senhor quem faz, é o Senhor que prepara, o Senhor é que muda a condição, muda a vida, muda o cenário. É o Senhor que tira da morte e traz para a vida. E eu te peço, Pai, que nessas lives aqui o Senhor faça isso. Tire da morte e traga para a vida. A morte eu falo financeira, eu falo a morte espiritual,
a morte de comunhão contigo, Senhor. Muitos aqui talvez nem comunhão tem mais contigo, mas eu te peço que através dessas lives, através, Senhor, de cada leitura do livro, o Senhor possa o abençoar, Pai. O Senhor é o Deus de perto e também é o Deus de longe. O Senhor é onipresente, é onde o Senhor está aqui comigo, na minha casa, e também está em cada lar, em cada casa, mesmo sendo um de cada cidade, um de cada estado, o Senhor está em todo o lugar. E eu te peço, Pai, que nesta noite a tua presença ela possa ser real em nossas vidas. Que o Senhor possa invadir a nossa casa com a tua paz, a paz do teu espírito que excede todo entendimento, a paz do teu espírito que tira, Senhor, o teu Espírito Santo que tira todo o mal, que tira toda a contenda, tira toda a pobreza, que o Senhor possa visitar os nossos lares neste momento e que seja notória a tua presença, Pai, agora nessa vida que há muito tempo não fala contigo e está ouvindo esta oração. A essa vida que tem o Senhor até saudade de ouvir a voz, que nesse momento, Senhor, o Senhor se achegue mais perto, que a tua presença, o teu espírito, a tua graça, Senhor, possa invadir esse ambiente, Pai, seja esse quarto, essa sala, essa cozinha, esse banheiro, não sei onde essa pessoa está, mas que o Senhor possa o visitar como aquele consolador que consola, que abraça, consolador que sente até saudade daqueles momentos em que tiveram comunhão contigo, Senhor. Que essas lives seja para isso, para que essa pessoa possa sentir a tua presença de novo, possa sentir o teu carinho de novo, Pai. Que a tua presença esteja sobre nós, Deus. Que a tua graça esteja sobre as nossas vidas, Senhor. Que essa semana seja uma semana de bênção e de vitória. Que essa semana seja uma semana, Pai, de conquistas, Pai. E seja uma semana de comunhão, comunhão contigo. Que nós possamos nos achegar mais a Ti, Senhor. Que nós possamos voltar ao princípio, ao erro, aonde falhamos, aonde nos afastamos, aonde estivemos longe de Ti. E que a Tua presença esteja sobre as nossas vidas, Pai. Que nesta noite seja uma noite para cada um que aqui está, cada um que escuta a minha voz, Pai. Seja uma noite de descanso. Que o Senhor prepare um descanso reparador para cada um, Pai. Em nome de Jesus. Muitos estão cansados neste momento, muitos estão aqui já fadigados pelo trabalho do dia todo corrido, mas é o momento que nós separamos para aprender e também estar contigo nesse momento, nesta hora. E eu te peço, Pai, que ao virar o dia, as coisas possam virar na vida dessas pessoas para a parte boa. Tudo que deu errado até hoje, que comece a dar certo. Tudo que foi frustrado, que seja trocado por alegria e bonança. E que a tua presença, Senhor, esteja sobre nós em todos os momentos. E lembre-nos, Senhor, lembre-nos, Senhor, que aonde estivermos, aonde chegarmos, foi o Senhor quem nos colocou, porque a honra, a glória, o louvor, a adoração sempre será a ti. Que nós possamos diminuir a cada dia e entendamos que é o Senhor é por nós. Que entendamos que é o Senhor que faz por nós. E o teu nome seja glorificado, adorado em nosso meio, não só hoje, mas sempre, Pai. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Amém, amém. Tamo junto. Valeu. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Tamo junto, tamo junto. Valeu!